Evangelho não é algodão doces, colorido. Evangelho não é teatro. Evangelho não é passatempo. Evangelho não é reunião de autoajuda. Evangelho não é um show para você pular e gritar para extravasar seus problemas sentimentais. Evangelho é uma conscientização de vida passada, de vida presente e de vida futura. Quem tem consciência do plano da salvação, da morte e ressurreição de Cristo, não conduz a sua vida a partir do viés ideológico cultural. Quem tem consciência do plano da salvação e da morte e da ressurreição de Cristo, não se destrói dentro de uma sala de aula. Evangelho é uma outra cultura, ou uma contracultura. Evangelho é uma maturidade. Evangelho é uma dinâmica. Evangelho é um sujeito relevante, competente, iluminado. Evangelho é a pessoa em outro patamar. Evangelho não é na esfera inferior. Como limpar sua cabeça para você sair, se desligar, se desconectar dessa cultura que nossos pais impregnaram em nós, de que temos que ter a imagem de Deus pendurado na parede? A palavra hebraica para Emanuel significa exatamente isso. Ele será o Emanuel, o Deus conosco. Isto é, Deus, através de Cristo, tabernaculando-se com o homem, vindo morar, residir neste homem. De que forma? Mudando sua conduta, seus valores, seus padrões, suas consciências. Cristianismo, irmãos, é a única de todas as religiões do mundo que tem sua eficácia. Por que que tem eficácia? Por que que tem legitimação? Por que que tem chancela? Porque Cristo ressuscitou. Toda esta briga espiritual que nos é traduzida por política e geográfica, etnias, discutindo de forma antropológica, tudo isso são nomenclaturas dadas pelos homens. A questão toda é Cristo. Não há briga entre as religiões que seus deuses estão sepultados. Já observaram isso? Vocês já observaram? Não há briga, não há discussão entre as religiões que seus deuses não sepultaram, não foram ressuscitados. Todas as religiões brigam com o cristianismo, porque ela se destacou, porque ela tem efeito, porque ela produz efeito, porque ela nos deixa vivo, nos faz pensar. Até mesmo no meio evangélico, há pessoas que não têm facilidade de cair a ficha da conscientização das verdades absolutas do evangelho, ficam chateadas. A nossa grande briga é porque Cristo, quando está em nós, ele gera uma consciência entre razão e não razão, entre luz e trevas, entre o não e o sim, entre o que agrada só o pó, que é a carne, e o que agrada ao absoluto, que é o Espírito. É esta guerra que perturba a nossa alma, e que só temos equilíbrio quando a gente descobre, assim como o estudante de lei descobre interpretar os incisos, os artigos, os parágrafos do seu Código Civil, o Código Penal da sua Constituição. Por que que são poucos seres humanos no Brasil que têm o direito de conhecer o direito e julgam o restante da humanidade? Assim é a igreja. Deus escolheu a igreja para revelar a ela o direito do direito espiritual. E temos o direito agora de, pela palavra, julgar o que é pecado e o que não é. E isso revolta. E isso dói. E gera na sociedade achismos a priori, tipo, não concordo, não aceito, não é assim. Porque nós queremos que seja do nosso jeito. Que nosso jeito? Daquilo que agrada a minha alma. E salvação não agrada a nossa alma, agrada ao Espírito. Salvação não agrada a carne, agrada ao Espírito. Então todas as religiões fundadas, originadas em humanos, estão de forma linear no mesmo patamar. Eles não têm nada de novo para apresentar. São
poderíamos chamar assim, de temas coloquiais de baixo nível de interpretação. Mas o cristianismo é espiritual. Cristo não está mais na terra, está na igreja, mas na terra não. Cristo está na igreja, mas no mundo não. Mas os deuses de todas as religiões formatadas no mundo estão ainda no mundo. Eles não subiram. Eles são finitos, são passageiros. Isso é um negócio muito profundo, muito espetacular. Então todos os mecanismos da lei eram observados. A lei foi a sombra, a lei era a sombra do sol da justiça que ia chegar. Estava apenas pronto para, na plenitude dos tempos, a sombra ser tirada de cogitação para o sol brilhar. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, era só a sombra, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam a eles. Conceito religioso não aperfeiçoa o humano. Ideologias, filosofias, visões filosóficas, religiosas, não aperfeiçoam o humano. Nós estamos já no segundo milênio e alguns anos da pós-cristandade, sem falar dos 4 anos antes da cristandade. E até agora não aparece nenhum sistema espiritual que aperfeiçoe o homem. Este é o grande segredo da salvação. É a Bíblia, como um texto jurídico, religioso, espiritual, está a dizer. Isso é uma lei, a Bíblia é uma lei. Então no tempo certo Cristo chega para ser esta exatidão. No tempo certo Cristo chega para ser essa exatidão. Sai a sombra, chega agora o original. Olha o que está em Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10. Veja o que Paulo, esse extraordinário, espetacular jurista da teologia, diz: em quem temos a redenção, através do seu sangue, o extrair as ofensas, o arrancar da nossa alma os pecados, segundo a riqueza da sua graça, da sua morte, dele se doar por mim, que por essa graça ele fez transbordar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, descortinando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo: eu vou morrer para resgate deles. Versículo 10. E de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, presta atenção, trazer de volta o que estava perdido, através de Cristo para Deus, congregar todas as coisas, de Adão até agora Cristo, o que foi perdido, o que não deu certo, o que foi batalhado, tentado e não funcionou. Então o homem não pode reclamar, não pode reivindicar: não me deram chance. Deus deu dias para guardar, não guardaram. Deus deu tradições para eles obedecer, não obedeceram. Deus permitiu um culto de sacrifício, derramando sangue inocente de animais, como símbolo de pureza dos pecados deles. Eles terminavam o ofício, terminavam o holocausto, voltavam a pecar. Deus disse: vocês não têm como reclamar de mim, eu dei chance demais. Agora vai começar a minha justiça. A justiça de Deus com a humanidade começa com a chegada de Cristo. Para convergir a Deus por Cristo, passando por Cristo, tudo e todos, nossos erros, nossos defeitos, é porque somos acomodados. A gente não quer o Calvário, a gente quer o Éden. A gente gosta do Éden, da facilidade, das doações, dos beneplácitos, mas a gente não quer o sacrifício, negar-se a si mesmo,
Porque toda mente instruída é aberta. Toda alma que estuda viaja, se abre para o entendimento. Mas nós não queremos isto. Nós gostamos da escravatura. Nós gostamos dos serviçais. A gente gosta da senzala espiritual. Nós não queremos a libertação, a quebra dos agrilhões. A gente gosta da senzala, do mundo espiritual inferior, embaixo do palácio, o porão do palácio. E o Senhor está dizendo: a cruz é a chave que eu estou abrindo, a senzala da espiritualidade, o porão do palácio. Vem para cá, para a sala de estar. Eu quero te fazer príncipe, sentado nas regiões espirituais e celestes. Bendito seja o Senhor para sempre. Como negar essa peça jurídica espiritual que Paulo está dizendo? É pela morte dele que nós somos justificados. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para chancelar nossa fé. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Bendito seja o Senhor. Dentro do contexto bíblico e profético, o plano da salvação está perfeito. Perfeito, perfeito. E isso é um processo que não é agora, de 2000 anos atrás, quando ele chega. Isso é um projeto desde a fundação do mundo, gente. Põe aí Efésios, por favor, capítulo 1, versículo 4, e depois versículo 7. Efésios 1, 4 e 7. Veja o que diz: como também nos elegeu nele, que Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, o quê? E o que mais? Diante dele, através do... Olha essas duas palavras espetaculares: santos, isto é, exclusivo dele, para o louvor dele. De nenhum outro mecanismo espiritual que não existe. E também com a nova conduta. Não precisa e não pode ser repreendido. Tem que ser irrepreendido. Isto é, eu não posso ser repreendido por estar negando uma coisa que eu sei que existe. Sou santo, exclusivo para a adoração dele e irrepreensível. Isto é, eu não preciso que os céus, que a justiça divina, que os homens me repreendam com relação a crer, a entender, porque eu nasci de novo, a minha mente se abriu e eu nasci. É impossível. Presta atenção, é impossível eu negar Cristo diante de qualquer circunstância adversa na sociedade, se eu tenho consciência de que ele morreu para me salvar. Não é essa crise que eu estou pregando que a igreja brasileira está a viver? Evangelho não é algodão doces, colorido. Evangelho não é teatro. Evangelho não é passatempo. Evangelho não é reunião de autoajuda. Evangelho não é um show para você pular e gritar, para extravasar seus problemas sentimentais. Evangelho é uma conscientização de vida passada, de vida presente e de vida futura. Bendito seja o Senhor para sempre. Quem tem consciência do plano da salvação, da morte e ressurreição de Cristo, não conduz a sua vida a partir do viés ideológico cultural. Quem tem consciência do plano da salvação e da morte, da ressurreição de Cristo, não se destrói dentro de uma sala de aula. Evangelho é uma outra cultura, ou uma contracultura. Evangelho é uma maturidade. Evangelho é uma dinâmica. Evangelho é um sujeito relevante, competente, iluminado. Evangelho é a pessoa em outro patamar. Evangelho não é na esfera inferior, onde livros podem ser apagados e refeitos com outra história. Como limpar sua cabeça para você sair, se desligar, se desconectar dessa cultura que nossos pais impregnaram em nós? De que temos que ter a imagem de Deus pendurado na parede. De que temos que acreditar em alma que de noite vem perturbar a gente. De que temos que acreditar que tem vozes que falam no meu ouvido me chamando para suicidar. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Quem está em Cristo não está no mundo.
Quem está em Cristo não está na cultura. Quem está em Cristo não está no suicídio. Quem está em Cristo não está na depressão. Quem está em Cristo não está na derrota. Quem está em Cristo não está completamente sendo destruído. Quem está em Cristo é renovado. Todo dia está renovado, bendito é o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 47 diz: é impossível, olha aí, saindo a religiosidade humanista, materialista, e conduzindo o ser humano para a relação vertical, espiritualista da elevação, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Isso é o escritor explicando para o povo judeu: parem de pensar pequeno. É impossível sangue de animais limpar pecados. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, quem que entrou no mundo? Diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse aqui: eis aqui eu trago o princípio do livro, a profecia, a literatura, a lei espiritual, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que é que significa isso? Cristo dizendo: tu rejeitaste as oblações, tu rejeitaste o sacrifício que os sacerdotes, que os humanos estavam fazendo, e me deu carne, me deu corpo, e me jogou dentro desse planeta, me tornando um homem com natureza adâmica, sentindo as mesmas mazelas, os mesmos problemas que os humanos sentem. Tu me levaste para o Getsêmani. Eu tive o privilégio já de 3 vezes me ajoelhar debaixo de uma figueira, onde ele esteve, a oliveira, onde ele esteve. E ali ele disse: humanamente eu não tenho condições de subir o Calvário. Humanamente as minhas carnes não resistem, não suportam. Não dá para tu passar de mim este cálice. O silêncio de Deus dói nos nossos tímpanos. Ali não é silêncio, ali é uma declaração jurídica de Deus dizendo: é você que vai substituir os touros, é você que vai substituir os sábados, é você que vai substituir a lua nova, é você que vai substituir os cordeiros, é você que vai arrancar o homem do pecado e trazer de volta para ser meu adorador. Glorificado seja o Senhor. Nós estamos salvos, nós estamos santificados, nós estamos purificados, nós estamos restaurados. É motivo de adoração, de exaltação, de louvor e engrandecimento a este nome extraordinário. Por isso estamos aqui, dizendo para o mundo dos espíritos: eu estou salvo. Porque não é pelo sangue de cordeiro, não é por oferta, não é por tradição religiosa, não é por boas obras. Diga para você mesmo, batendo no peito, falando alto: eu fui comprado com sangue, que o inimigo, bem forte, queira ou não, eu pertenço ao Senhor. Eu estou purificado, restaurado. Diga mais alto: estou perdoado dos meus pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Ai, que coisa linda. Eu vou ler na primeira pessoa. Eu sei que eu não fui comprado com coisas que enferrujam, que o salitre corrói, que a intempérie do tempo destrói, como prata e ouro. Eu sei que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver, que por genealogia e por genética e transgeracionalidade eu recebi dos meus pais. Mas eu fui comprado e estou purificado e resgatado e restaurado e perdoado e santificado com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor a mim,
por amor a nós, por amor a você. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas com uma mão no Calvário, as duas abertas, com uma delas o Senhor te trouxe, presta atenção. A sua morte no Calvário, com os braços estendidos, pode ser uma simbologia de, com a direita, Ele foi buscar você lá no concreto do pecado. Vem cá. E quando você chegou perto dele, com a esquerda, Ele disse: eu vou te acolher próximo ao meu coração, que é o símbolo do amor. Representa a salvação, a purificação, a restauração de pecados. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. Para sempre o Senhor vive. Sua morte e a sua ressurreição me garantem eu hoje ser uma nova criatura em Cristo Jesus.